Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma reflexão sobre o Wing Chun e outras coisas mais depois da vinheta. O vídeo de hoje ele vai trazer o slogan da SWTA e a gente vai conversar um pouco sobre isso. O que significa o slogan, por que esse slogan e como que isso tem a ver com o Wing Chun, uma perspectiva de filosofia de vida e não somente uma arte marcial onde você aprende a dar socos e chutes e outras técnicas. Bom, pensando nisso, o slogan da SWTA, desperte o seu poder. Por que isso? De onde isso veio e tudo mais? Quando eu decidi criar minha própria escola, quando eu decidi seguir meu próprio caminho marcial, e aqui para quem não é parte de nenhuma escola, para quem não entende essa ideia de mestre e discípulo e tudo mais. Normalmente quando você está praticando uma arte marcial, você vai ter um professor, mas esse professor ele não é o cabeça dessa, vamos dizer assim, dessa escola, tá? Ele vai ser alguém que representa esse mestre, vai ser alguém que representa essa pessoa mais graduada, onde o estilo vai ser ensinado, a arte marcial vai ser ensinada. E existe dentro do sistema Wing Chun uma ideia de família marcial, que vem do confucionismo, vem das estruturas, né? aquelas estruturas que o Confúcio mencionava e como que a gente tem que respeitar essas estruturas. Até algumas pessoas hoje vão criticar isso porque vai dizer que o Confúcio tem uma estrutura machista, porque ele vai dizer, por exemplo, que a esposa e os filhos devem respeitar o marido deve respeitar o líder da comunidade, o líder da comunidade respeita né, o chefe da região, o chefe da região respeita o imperador. Então, e o imperador respeita uma hierarquia quase que divina, né? Então ele tem essa hierarquia e que normalmente vai ser uma hierarquia dominada pelo masculino. Só que uma coisa que não é do meu intuito e eu nem concordo com esse tipo de coisa, é a gente julgar determinadas pessoas do passado pelo olhar que a gente tem hoje, né? Uma coisa que é importante, e eu aprendi isso na academia, eu digo na universidade, quando a gente olha para o passado, a gente precisa lembrar que aquela pessoa é fruto do tempo dela, é fruto da região da onde ela estava, é fruto das relações sociais que permeavam a vida naquela região, naquele tempo, naquele país, né? Então, julgar o Confúcio pelo prisma, né, pela lente social de hoje, não vejo como uma coisa muito correta de se fazer. E aí, voltando para a questão da família marcial, então você vai ter o Sifu, e a gente já conversou sobre isso, a ideia, o Sifu como uma coisa paterna e a ideia do professor, né? E esse é um tema que também dá para fazer vídeo sobre, somente sobre essa questão da família marcial. Mas pensando no Sifu como uma ideia paterna, muita gente vai adotar essa coisa de ter um Sifu para a vida toda, né? De ter um mestre ali para a vida toda e seguir esse mestre quase como uma coisa religiosa, né? Vamos dizer, religiosa ali no sentido de você depositar mesmo nessa pessoa uma fé que perpassa a perspectiva marcial.
Lembrando que aqui sempre sou eu e o meu ponto de vista. Como diz Leonardo Boff, se não me falha a memória, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, é eu e os meus limites aqui sendo expostos através aí da internet. E com isso, você que está aí me assistindo, me ouvindo, decide se você concorda ou não. Essa questão da família marcial, ela, ao meu ver, ela fez sentido, né, num determinado período de tempo, mas hoje eu enxergo que a ideia do Sifu, ela evoluiu e ela precisa evoluir junto com a sociedade. Hoje nós não temos mais uma perspectiva paternal, ou melhor dizendo, né, uma visão paternal dentro das práticas marciais. Veja, aqui em Cracóvia, onde eu moro na atualidade, a quantidade de academias e de possibilidades de escolas de artes marciais aqui é imensa. Inclusive de Wing Chun, né? Não tem aqui em Cracóvia, mas ao redor, em cidades próximas aqui, tem Wing Chun, na Polônia. Então, pensando nisso, como que eu quero demandar, exigir do meu aluno uma fidelidade por essa perspectiva, né, paternal de mestre e discípulo, numa perspectiva que vem lá de uma China imperial. No vídeo anterior que eu postei, eu falo sobre isso. Essa ideia do Sifu como uma figura paterna e da ideia de mestre e discípulo, de um mestre, de um Sifu para toda a vida, ela fazia sentido quando a gente estava falando lá de uma China, né, quase que medieval, onde você mora numa vila com centenas de pessoas e você vai ter ali um mestre, no máximo 2, 3, exagerando, que representam estilos diferentes e você decide treinar aquele estilo e você vai passar a sua vida treinando com aquela figura, né? Lá até numa questão até afastada da cidade e tudo mais. Aí faz muito sentido essa figura, essa coisa da transmissão e do mestre e discípulo, mas hoje isso não faz sentido se a gente for tentar trazer a mesma perspectiva. Então, como que eu acredito que deve ser a relação entre professor e aluno, entre mestre e discípulo, se é que existe mestre e discípulo na atualidade? Ao meu ver, isso está conectado diretamente com o conhecimento. O conhecimento que é transmitido por esse professor. Então, dentro da minha formação e do que eu aprendi, o professor, ele é um facilitador. Essa ideia de que o professor transforma vidas e o professor tem um poder gigante nas mãos de transformar as vidas dos seus alunos. Desculpa, mas isso é romantização da profissão de professor. Isso é para pagar pouco e fazer o professor achar valor no que ele faz, recebendo uma miséria de salário. Porque o professor, ele é um profissional como qualquer outro profissional. E ele vai transformar uma vida ou não, dependendo se ele faz aquilo que ele se propõe a fazer bem feito. É óbvio que um bom professor pode auxiliar a transformar vidas.
mas não é o professor quem transforma. São os conceitos ensinados por ele. Eu tenho batido nessa tecla em vários vídeos que eu tenho feito, eu tenho falado muito sobre isso, tanto aqui quanto no Instagram, sobre conceito. Sobre o conceito transmitido, o conceito que transforma. E dentro da minha formação, tanto acadêmica quanto marcial, eu me deparei com isso, eu me deparei com essa teoria, eu estudei essa teoria e concordo com ela por experiência própria. Dentro da minha trajetória, eu tive diversos professores e eu tive diversos tipos de ensinamentos. Eu tive professores que buscaram me prejudicar, eu tive professores que buscaram me alavancar na vida. Eu tive professores que me ensinaram coisas valiosíssimas. Mas os melhores professores que eu tive não foram professores que facilitaram as coisas para mim, não foram professores que passaram a mão na minha cabeça para me ajudar em determinados períodos ou, dizer para mim, coitado de você numa determinada situação. Não. Os melhores professores que eu tive, os que mais contribuíram com o meu crescimento e com a minha formação, foram os professores que chegaram para mim e sem segredos, sem esconder, sem metáforas, sem meio termos. Pegaram os conceitos sobre aquilo que eu estava aprendendo e disseram, tá aqui, tá contigo, faz, estuda, aprende, se desenvolve. Ou seja, o professor, ele é um facilitador de acesso ao conceito. Né? Tem muita gente que vai dizer, o professor não é tão necessário, a gente hoje tem acesso à informação e a gente pode aprender, ser autodidata. Sim, pode sim, com certeza. Com certeza, o acesso à informação hoje é muito grande. Ser autodidata é possível, com certeza. Mas olha para a maioria das pessoas. Os autodidatas são pouquíssimos em relação à grande maioria. E os autodidatas, eles despendem um bom tempo aprendendo isso. Quando você tem um professor, você aprende muito mais rápido. Quando o professor é bom, claro. Porque você aprende já a partir da experiência de outra pessoa. Se pude ver longe, é porque me apoiei em ombros de gigantes. Ou seja, a gente depende de outros professores. Eu estou aqui falando o que estou falando. Eu estou aqui, de certa forma, clamando um certo conhecimento sobre o Wing Chun e outras áreas, porque eu tive professores, porque eu tive pessoas que me ensinaram. Mas como eu mencionei, as que mais contribuíram para o meu desenvolvimento de forma mais rápida e mais significativa foram as que não esconderam nada. Contrário, mostraram para mim os conceitos daquilo que eu estava aprendendo. Eu poderia citar aqui as duas, já entreguei, as duas pessoas que mais fizeram isso na minha vida, mas se elas assistirem esse vídeo, elas sabem que eu estou falando delas, elas sabem disso. E acredite em mim, essas pessoas contribuíram para o meu crescimento de uma forma
tremenda, porque elas apontaram os conceitos. E quando eu digo, então, desperte o seu poder, é justamente sobre isso que eu estou dizendo. Elas não chegaram para mim e me disseram, você precisa ser assim, você precisa agir assim. Não. Elas disseram, olha, este é o conteúdo necessário para este tipo aqui de conhecimento. É isso aqui que você precisa. Como você vai fazer, como você vai aprender e o que você vai fazer com esse conhecimento após absorver ele, é contigo. Mas o conhecimento está aqui. Quando a gente fala em arte marcial, a gente fala em desenvolver mente e corpo. Para algumas pessoas, mente, corpo e espírito, né? Para quem acredita. Pensando só na parte física, se a gente retirar a parte psicológica, filosófica e espiritual, e aqui não entenda o espiritual como o espírito, o fantasma, não é sobre isso. Espiritual como algo maior. Aquela conexão com o todo que cada um de nós particularmente tem ou não, ok? Tirando fora este desenvolvimento, se a gente pensar somente na parte física, ainda assim, se eu limitar as artes marciais para algo que me ensina a dar soco e chute, a bater em alguém caso alguém venha me defender, ou que seja lutar com alguém dentro de um ringue, ou não importa. Se eu limito a arte marcial somente àquele momento do confronto físico contra um oponente, e olha que eu já coloquei uma caixa limite aqui que é a questão física. Nesse momento eu transformo a arte marcial em algo tão pequeno, que é o combate externo contra alguém. Mesmo dentro de uma perspectiva limitada, que é a parte física, ainda assim, arte marcial é muito mais do que socos e chutes. A gente poderia falar de coordenação motora, mas não somente. Existem dois tipos de coordenação motora. Coordenação motora grossa e coordenação motora fina. Grossa são os movimentos maiores, os movimentos mais amplos que a gente faz com o corpo. Coordenação motora fina são os movimentos mais sutis. Por exemplo, escrever, comer usando talheres. Isso é coordenação motora fina. Ou cortar com uma tesoura, por exemplo. No Wing Chun, são os detalhes de mão que a gente, quando vai fazer um movimento e a gente precisa rotacionar somente a mão sem mexer o antebraço, por exemplo. Quando eu vou fazer Wusal e eu preciso realmente fazer um ângulo de 90 graus em relação ao centro do meu corpo, a palma da mão reta, não curvada, meus dedos juntos, apontando para todos esses detalhes, enquanto o restante do corpo está fazendo algo. Isso é coordenação motora fina. Isso exige, isso demanda um certo aprendizado. Isso demanda de nós a criação de novas sinapses no cérebro que vai trazer benefícios em outras coisas. Vai trazer sensibilidade, por exemplo, o Xisao, que é um exercício específico do Wing Chun para sensibilidade tátil, e muita gente acha que Xisao é para que você fique lutando contra outra pessoa e aplicando técnicas. Quando você faz Xisao e você cria essa sensibilidade tátil, você consegue perceber mais rápido coisas próximas à sua pele. Porque mesmo antes do contato, você percebe a mudança de temperatura, você percebe a diferença. Por exemplo, eu tive um grande exemplo que uma vez um aluno meu, cego congênito, me trouxe. Ele mencionou que ele estava
escutando, né, um audiobook e balançando na cadeira, e de repente ele exagerou no movimento. E ele conseguiu, mesmo a cadeira caindo, ele conseguiu retomar e se, né, ao invés de cair, ele conseguiu se manter em pé. E o que ele mencionou para mim foi que a percepção de tudo acontecendo, do espaço ao redor, dos móveis ao redor, e onde ele pôde se segurar ou não, tudo isso, ele falou, eu jamais tive isso antes do WT. Mas foi como se eu criasse um sensor muito mais amplo, né, a partir dos exercícios, a partir dos movimentos do WT. Isso para mim é muito mais valioso do que relatos de alunos que conseguiram se defender usando o Wing Chun. É óbvio que eu fico contente se alguém consegue usar o Wing Chun e se defende. Afinal, a gente treina para isso também. Mas não somente isso. Não somente isso. Eu não acredito que este seja o seu poder, bater em alguém, se defender de alguém. Eu acredito que cada um possui dentro de si um potencial muito grande para executar diversas tarefas. Mas esse potencial precisa ser desperto. Por isso, desperte o seu poder. Ele está lá, mas ele precisa de algo que desperte ele. E quando eu digo seu poder, é porque cada um vai ter um potencial diferente para algo. Minha crença, minha forma de enxergar. E assim como aconteceu comigo, eu acredito que isso pode acontecer com outras pessoas. O Wing Chun transformou minha vida. O Wing Chun, ele me permitiu construir tudo o que eu busquei e tem me permitido construir mais, aprender mais, se desenvolver mais. Wing Chun salvou a minha vida diversas vezes. Diversas vezes. Não preciso entrar em detalhes, mas um único exemplo aqui já é suficiente. Na adolescência eu tive contato com muitas, com gangues, violência, grupos perigosos e tudo mais, né, de onde eu vim e a realidade que eu tinha na época. E foi o Wing Chun que me tirou de lá e me permitiu estar aqui. Alguns amigos, infelizmente, não. Se hoje eu estou aqui, com certeza por causa do Wing Chun. Outras coisas também. Mas com certeza o Wing Chun foi fundamental para isso. O Wing Chun é uma ferramenta que pode nos auxiliar a nos desenvolver como ser humano. O Wing Chun não substitui terapia, não substitui medicamentos, não substitui nada do que a ciência já trouxe para nós. Mas age como um potencializador, com certeza. O Wing Chun auxilia em diversas áreas da vida e ajuda a despertar o melhor em cada indivíduo. Quando, e somente quando, ele é ensinado com esse ponto de vista. Eu posso ensinar o Wing Chun para que você se torne um lutador, um exímio lutador. E transformar você numa pessoa que vai sair por aí batendo em muita gente. Esse é um limite tão grande em relação à arte marcial que a gente faz. Wing Chun é muito mais do que isso. E precisa ser ensinado com essa perspectiva ampla. Se a gente pensa no Wing Chun como uma defesa pessoal somente, a gente limita essa arte marcial.
no quesito de defesa pessoal, a gente já tem que ampliar o conceito. Não é sobre se defender, é sobre sobreviver. E sobreviver aqui é muito mais do que aquele possível momento em que alguém na rua vai te agredir fisicamente. É muito mais do que isso. Sobreviver é se alimentar corretamente. É se nutrir corretamente com diversas coisas, estudos, livros, filmes, músicas, amizades. É focar em coisas que realmente contribuem para o seu desenvolvimento. É se cercar de coisas, é praticar coisas que realmente contribuem para o seu desenvolvimento. Não é só sobre aquele momento. Defesa pessoal, muitas coisas são defesa pessoal. Correr é defesa pessoal. Fazer qualquer outra arte, qualquer movimento, qualquer outra técnica, é defesa pessoal. Você pode fazer isso. Se fosse dessa forma, não havia diferença entre praticar 21 e qualquer outra modalidade. Mas quando faz essa pergunta, por que 21 e não outra? As respostas que eu escuto são, porque 21 tem um conceito próprio para ensinar defesa pessoal. Opa, pera lá, outras artes marciais, outras modalidades marciais, outras práticas marciais também têm conceitos próprios que ensinam defesa pessoal. Eu tenho certeza que ouvindo isso agora você está pensando em várias modalidades marciais de autodefesa. Existem grupos. Veja, eu trabalhei como segurança durante um certo período da minha vida e eu conheci diversas pessoas que de tempos em tempos faziam cursos de defesa pessoal, como reciclagem, como algo que era demandado para se ter aquele curso técnico, aquela profissão como segurança, né? E essas pessoas faziam cursos de defesa pessoal. E quando você ia ver o ministrante do curso, ele não era um artista marcial. É aí que entra a grande diferença. Por que 21 e não outra? Porque 21 é uma arte marcial. A gente não pode esquecer do conceito arte marcial. Marcial vem de Marte. E quando a gente olha para a Roma Antiga, o culto a Marte ele tinha dois conceitos, ele tinha duas perspectivas. Ele tinha a perspectiva da guerra externa e da guerra interna. Ou seja, quando a gente pega o conceito marcial, ele já não fala somente do confronto físico contra uma outra pessoa. Ele já trata da perspectiva de vencer a si mesmo, de vencer as suas limitações e se tornar uma pessoa melhor. E quando a gente pega o conceito de arte, né, que numa perspectiva teórica, numa perspectiva vamos dizer assim, quase que uma coisa trazida do dicionário, é a plasmação estética das ideias intangíveis do mundo sensível. Ou seja, é tudo aquilo que eu pego do abstrato e transformo em algo que os meus sentidos possam captar. Se eu estou pensando numa perspectiva artística do Wing Chun, nessa teoria de plasmar, de tornar sensível, ou seja, que eu possa captar com os meus 5 sentidos algo que é abstrato, algo que vem de algum lugar que nós não sabemos, e eu não estou aqui clamando uma origem espiritual para o Wing Chun, estou dizendo, é abstrato. Cadê o Wing Chun? Pega o Wing Chun e me mostra. Não existe. Entende? Ou seja, nós estamos falando, vou voltar de novo, nós estamos falando
de conceitos. Wing Chun é uma arte marcial abstrata, conceitual. E são esses conceitos que nós vamos trazer e ser um canal onde Wing Chun se faz presente no mundo sensível. A partir disso, eu reproduzo o conceito e eu posso ver, ouvir, sentir o Wing Chun. Eu posso experienciar com esse corpo físico que eu tenho esse conceito abstrato. Isso é o artístico do Wing Chun. É reproduzir o conceito. Mas aí nós entramos num problema. Ou melhor, pelo menos dois. Para fazer isso eu preciso saber os conceitos. Se eu não sei os conceitos, o que eu faço, na verdade, é uma reprodução da coreografia. Alguém me ensinou Tan Sal. Alguém me ensinou Bong Sal. E o que eu faço é reproduzir uma coreografia estética. Algo superficial. Que não tem dentro do movimento substância. Ou seja, sem conceito, o que eu faço, no máximo, se eu for muito dedicado, é ranhuras na superfície da estética do movimento. Porque eu fico fazendo algo que nunca ultrapassa o superficial, o estético. Talvez eu consiga fazer ranhuras bem profundas, porque eu entendi bem sobre o uso dos músculos, eu entendi bem a questão anatômica do Wing Chun. Muito bom, muito bom. Isso já é um passo adiante. Mas não é só isso. Existe algo além, que a raiz é o conceito, e esse conceito é o que dá substância para o movimento. E é o que faz com que Wing Chun possa ser reproduzido no mundo sensível. Se eu não tenho conceito, isso não é possível de ser feito. E o segundo problema está em encontrar alguém que esteja disposto a te ensinar o conceito. E não somente a superficialidade técnica. E aí por que é um problema? Porque nem todo mundo quer ensinar o conceito, porque a partir do momento que eu ensino o conceito, esse aluno pode se desenvolver por si só. E é aí que entra o que eu estava dizendo lá no começo. A função do professor é facilitar o acesso ao conceito. E o conceito é que transformará esse aluno e fará o desenvolvimento do mesmo. Mas eu preciso garantir o acesso a isso. Eu, como professor, eu preciso colocar esse aluno em contato com o conceito puro. E o conceito, a partir do momento que esse aluno absorve esse conceito, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença no corpo, vai fazer a diferença na mente. Para isso eu preciso garantir o acesso. Se o meu aluno se desenvolve com o conceito, vai chegar um determinado período que automaticamente esse aluno caminhará com as próprias pernas. É normal. Pega
a vida acadêmica. Quem está me ouvindo aí e que tem formação acadêmica, tem experiência com a academia, quando a gente está nos desenvolvendo dentro dos conhecimentos da academia, da universidade, você vai fazer um TCC, você vai fazer um projeto, você vai fazer o seu mestrado, seu doutorado, você vai ter orientadores. Mas quando você faz o que tem que ser feito, segue ali as orientações do seu orientador, obviamente, do seu professor, orientador, você adquire o seu mestrado, adquire o seu doutorado. O que você faz? Você vai buscar passar num concurso, você vai buscar palestrar, você vai buscar escrever livros, você vai buscar desenvolver. Por quê? Porque o seu professor não te segura. Pelo contrário, ele te guiou até um determinado ponto onde você vai por conta própria e você vai levar aquele conhecimento adiante. Essa é a função do professor. Garantir o acesso ao conceito e facilitar, auxiliar que esse aluno se desenvolva. Para que a partir desse desenvolvimento, dessa transformação, ele possa seguir adiante. A questão é que se eu passo o conceito para essa pessoa pode se tornar, entre aspas, um concorrente. Ela pode começar a dar aula de WT e concorrer comigo, porque agora ela tem autonomia. Então é por isso que normalmente o que acontece no mundo do WT? As pessoas evitam passar os conceitos. Sem conceito, sem autonomia. Sem autonomia, mesmo que você queira dar aula, a qualidade disso não vai ser tão grande. E aí você não é um concorrente tão forte. Percebe a ideia? Finalizando, esse vídeo não é para que eu clame ser o professor único que ensina os conceitos. Não é para que eu diga, olha, todos os outros estão errados, todos os outros estão te enganando, venha treinar comigo. Não. Não é isso. Esse vídeo é para, de certa forma, provocar e dizer para você o seguinte. Mais uma vez, porque no vídeo passado eu disse isso. Questione. Entende? Questione, pense. Pense sobre o seu desenvolvimento. Pense sobre o seu Wing Chun. Questione como o seu Wing Chun tem sido feito. Como o seu Wing Chun tem sido ensinado. Como é que você está tendo contato com essa arte marcial? Isso está te desenvolvendo de verdade? Está tomando muito tempo da sua vida? Muito dinheiro? Como que isso está acontecendo? Questione-se se você tem segurança de que você sabe o conceito por trás da técnica que você está executando. E para quem não é do mundo do Wing Chun, para quem não pratica o Wing Chun ou está começando no Wing Chun agora, pense nisso. Pense nisso. O Wing Chun como um estilo de vida. O Wing Chun como uma ferramenta que te auxilia no seu autodesenvolvimento. O Wing Chun como algo muito maior, muito mais amplo do que simplesmente a luta
externa contra um oponente. Pense no Wing Chun como uma ferramenta onde você se desperta no seu máximo, no seu potencial como ser humano. Por isso, a SWTA, eu, Sifu Samuel, acredito que todo ser humano tem dentro de si um potencial muito grande. E o Wing Chun, assim como fez comigo, pode fazer com você, pode desenvolver, te auxiliar a desenvolver esse potencial. E fazer com que você, cada dia mais, se desenvolva e cresça melhor e melhor e melhor como ser humano. Se ficou curioso, se tem interesse em aprender Wing Chun como um estilo de vida, procura a gente. Vem para a SWTA e desperte o seu poder. Muito obrigado.